Estamos aqui começando mais um podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Vocês vão adorar conhecer ela, a história dela. Eu estou com a Amanda Cis, que é consultora de imagem, que tem mais de 1.000 imagens potencializadas em 13 países. Olha só que peso. Bora lá então? Amanda, é um prazer receber você aqui no podcast. Prazer, Gi. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Ainda mais que é um podcast pra gente contar, né? Pra me contar a minha história, a qual eu tenho tanto orgulho. E vai ser um prazer compartilhar aqui com vocês. Que legal, eu fico muito feliz de saber. E assim, como eu sigo você no Instagram, eu também já vi o teu conteúdo contando um pouquinho da sua história, digamos assim, Sim, né? sim. Então você coloca lá como era antes e como é agora e tudo mais. É muito legal ver esse contraste, ver essa construção. Porque toda a história, ela é construção de anos, Sim. né? A gente tem que entender que nada é do nada, nada acontece da noite pro dia. É sempre uma construção de anos, né? Sim, sim. E assim, antes da gente começar lá do começo, eu já dei um spoiler aqui pra quem tá vendo a gente, que a Amanda tem mais de 1.000 imagens potencializadas em 13 países. Então já dei aqui um spoiler. Mas eu queria que você trouxesse pra gente, antes da gente começar do começo, você começasse do final. Tá. Quem que é a Amanda Cis hoje, como consultora de imagem? De resultados eu já até contei, né? Mas conta quem é a Amanda Cis hoje. Eu tenho 28 anos, né? Eu tenho um espaço hoje já há 3 anos, onde eu tô atualmente. Tem tanto um espaço, um escritório, para poder receber as mulheres e fazer o processo da consultoria de imagem, né? E lá eu também tenho uma loja, onde as mulheres podem comprar as peças, né? Sempre prezo por peças mais atemporais. Hoje, os meus atendimentos, 90% são mais presenciais do que online. Mas eu comecei do online e depois eu fui pro presencial. E então, hoje, o meu atendimento mesmo é mais prestando a consultoria para cliente final. mesmo. Sim, e você tem um espaço que é muito legal, porque ele tem toda essa parte para consultoria de imagem e também a sua loja fica no seu espaço, né? Isso, é um showroom, né? Que foi uma maneira de facilitar ali para as clientes, tanto na hora ali do processo. Então, numa análise de biotipo, numa análise de estilo, que eu consigo fazer a cliente provar as peças, para ela conseguir ter clareza de como fica a combinação no corpo dela, a modelagem que valoriza. Isso faz total diferença, ao invés de somente falar. Né? Tal modelagem valoriza. Ela experimenta, eu dou dicas de como usar os acessórios. Então, elas conseguem também até adquirir as peças, caso não goste. Isso é muito legal, essa proposta é muito legal, né? Porque a gente sai da consultoria de imagem realmente com vontade de comprar, de implementar tudo que a gente aprendeu. Porque é como se a gente tivesse descoberto um mundo novo. E de Sim. fato a gente descobre um mundo novo, né, Amanda? Desbloqueia, né? Eu até brinco, eu falo com as clientes. Falo, a cliente chega, parece que tem um monte de peças de quebra-cabeça, tudo misturada, e a gente monta o quebra-cabeça. Então, elas ficam um pouco aflitas. Ai, será que eu vou me identificar? Será que vai dar certo? Mas é tudo sobre ela, né? Tudo sobre a pessoa. E é um trabalho muito personalizado também. Então, elas gostam bastante. Que legal, ficou assim, muito feliz de saber. Eu vejo, acompanho o seu conteúdo também. Eu vejo que você faz bastante bastidor do seu trabalho. Acho que isso que é legal também, porque a gente se sente parte ali. Mas eu sempre trago essa pergunta no começo do podcast, justamente porque quem tá assistindo a gente pra conhecer quem é a Amanda hoje, Sim. né? Mas eu falo, né? Eu coloquei ali no começo 1.000 imagens potencializadas em 13 países. Olha o peso disso, não é Sim, mesmo? sim. E muitas vezes a gente tem dificuldade de tomar posse disso que a gente construiu. Sim. Sabe? Até pra gente falar num podcast ou pra colocar na bio do nosso Instagram, a gente se questiona: será que eu coloco? Ou será que eu não tô me vangloriando ou me achando? sim. Quando na verdade é o seu resultado, tem mais é que falar mesmo, não é? Sim, com certeza. Sinto muito, muito orgulho. Porque é até uma maneira também de inspirar outras mulheres, outras consultoras também. Com certeza. Então, assim, agora que você já contou quem é a Amanda hoje, conta pra mim, como que você começou nesse universo de consultoria de imagem? Há quantos anos que você é consultora? 5 anos. 5 anos. E como foi esse seu começo? Porque assim, eu vi que, acho que há uns 2 anos, teve um certo boom, digamos assim. É 2 anos mesmo? Uns 2 anos pra cá, sim. Isso. Não sei se foi por conta da própria internet que potencializou isso, eu não sei o que foi, né? Sei também que é um super trabalho que transforma vidas, óbvio, isso aí é fato. Mas você começou antes desse boom. E aí eu quero saber o que te motivou, porque digamos que hoje é algo que tem mais conscientização das pessoas, da importância de fazer e tudo mais. E lá atrás, há 5 anos atrás, não era assim. Aí eu queria que você contasse como que foi o seu start. Tá.
Eu vim do mundo da moda, assim, desde os 11 anos eu comecei já trabalhando como modelo, né? Que eu sou bem alta e tudo mais. O pessoal sempre falava, é alta, vai jogar vôlei ou vai… Ou basquete, ou né? basquete, É exato. isso. Isso eu não gosto. Então, assim, eu já fiz alguns trabalhos como modelo, de passarela e tudo mais. Quando eu cheguei no terceiro ano, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não gostava de… né, de nada, digamos assim, não me via fazendo direito, fazendo enfermagem, medicina e tudo mais. Vou fazer moda porque é uma coisa que eu gosto. Então, eu sou formada também em designer de moda. Hoje, para você atuar como consultora de imagem, você não precisa ter a formação em moda, mas, assim, faz toda a diferença. Eu vejo pro meu trabalho ter essa ferramenta também. Então, sempre trabalhei no meio da moda. Comecei no online, né, no finalzinho de 2019, porque eu não sou daqui de São José, então as pessoas que eu conhecia eram mais, né, de outro estado, enfim. Então, eu comecei com atendimento online. Depois que foi para a pandemia, eu já estava no online. Então, para mim, foi um pouco mais fácil, digamos assim, porque eu não migrei totalmente de uma hora para outra. Eu já estava ali no online. E antes, realmente, as pessoas não tinham tanta conscientização, né? Sobre, consultoria de imagem. Muita gente até pensava, que é futilidade. Pra que eu vou investir numa consultoria e tudo mais? Só que eu sempre trazia os conteúdos referente sempre trazia os conteúdos referente à importância, né, de você ser você, de potencializar a sua imagem dentro da sua essência, né? E de ter tudo isso, de explorar mais o seu guarda-roupa, usar coisas que você tem, que isso faz toda a diferença também, né? Fazer compras mais assertivas, porque hoje em dia não, sempre, né? A mulherada acaba comprando bastante roupa ali, enfim, acaba não usando tudo que tem no armário. E com a pandemia, as pessoas muito em casa, elas começaram a ter esse olhar pro guarda-roupa. Nossa, tem muita coisa, realmente eu não uso muito o que eu tenho, enfim. Então foi mais nessa linha. Comecei muito no online, então atendia pessoas de outros países e tudo mais. E os meus clientes vinham muito por indicação. Então, via mudança ali da outra pessoa. Quero fazer e tudo. É muito legal você falar essa parte da indicação, porque assim, eu já fiz consultoria de imagem 2 vezes. E é uma coisa que vira uma chave na nossa mente, que a gente quer sair contando pras pessoas, sabe? Falando, mas e a sua cartela de cores? Você não sabe? Mas e o seu biotipo? Qual que é? A gente começa a fazer isso, sabe? A gente começa a ter isso com as pessoas. Para as pessoas realmente terem esse conhecimento, sabe? Essa transformação que é tão preciosa. Eu sei porque para mim foi muito transformador, sabe? Então eu imagino que com você também essa indicação vinha muito por isso, porque a pessoa quer contar. Ou as pessoas observam também a transformação. Nossa, o que aconteceu? Que você tá… Eu tenho uma mentorada que, inclusive, é a sua cliente, a Ana Cristina, advogada. Maravilhosa. E aí, ela é muito maravilhosa. E é isso, a gente vê a transformação da pessoa e a gente começa a falar pra pessoa assim, nossa, mas… né? Assim, aí ela vai contar que fiz consultoria de imagem. Sim, né? Às vezes você tá usando uma cor, nossa, como você fica linda de roxo, né? Você fala, tá na minha cartela. Então, realmente, né? É o meu caso. O roxo tá na minha cartela. E se não estivesse, eu ia ficar triste, né? Eu ia falar, se tem alguma coisa errada. Ia continuar usando. Eu ia continuar usando pleníssima, mas hoje tá super… Eu sou inverno frio. Sim, super. É que quando você fala… É que assim, a gente vai usar agora termos, gente, que é mais específico de consultoria de imagem. A gente tá com a especialista aqui, qualquer coisa ela explica pra vocês. Quando eu fiz aquele que é o sazonal… Expandido. É o reduzido, eu acho. Sazonal. O meu não tem o brilhante, por exemplo. Sim. O inverno brilhante. Eu acho que eu sou inverno brilhante. Eu mesma me analisei. E eu acho que eu sou inverno brilhante. Mas a minha consultora, ela diz que eu sou inverno frio porque ela não tem o brilhante lá no método dela, entendeu? Eu trabalho também somente com método sazonal. Tá. E eu defendo muito o método sazonal. Claro que o expandido, né, não tem método errado. Todos os métodos são certos, enfim. Só que o método expandido, ele ficou muito comercial. É um assunto até um pouco polêmico. Então, assim, eles dividem a cartela. Inverno brilhante, inverno escuro, inverno frio, que é o inverno puro. Aí vamos supor que a sua cartela deu inverno brilhante. Ok. Caso você queira usar uma cor mais escura, você não sabe muito pra onde ir. O inverno frio, que é o inverno puro, te dá todas essas opções. Então, te dá um leque um pouco maior pra você usar da melhor maneira, entendeu? Entendi. Pra não ficar limitado. É pra gente não ficar engessada também, né? No inverno frio tem ali uns brilhantes, né? Fúcsia, azul bique, né? Verde bandeira. E também tem um verde esmeralda, tem um vinho, que também valoriza. A pessoa também acaba valorizando. Sim. Eu, na realidade, quando eu descobri que a minha cartela era inverno frio, fez todo sentido. Porque eu sou uma pessoa, por exemplo, não consigo usar laranja de jeito nenhum. Já era uma cor que eu
tinha no guarda-roupa, mas nunca usava. E aí sempre usei muito azul royal, roxo, cores que são realmente do inverno frio. E aí eu me encontrei realmente. Daí as cores ficaram muito mais assertivas. Sim. E isso que eu acho mais legal desse trabalho. Porque assim, é até uma maneira de a comunicação para vender o seu trabalho é muito nesse Sim. sentido de, olha, você economiza dinheiro. Porque Exato. quanto que a gente gasta com roupa que fica lá no guarda-roupa, não é? Sim. É com roupas, com acessórios, com maquiagem. Vou mexer no cabelo. Às vezes muitas pessoas erram o tom do cabelo. Então, quando você tem esse conhecimento, facilita. Você economiza mais dinheiro, até porque a cartela de cores não muda nunca. E não é pra se aprisionar, né? Igual, não tem preto na minha cartela e eu gosto muito do preto. Mas quando eu uso, eu faço, né, algumas técnicas ali pra amenizar um pouco essa cor que fica um pouco negativa pra mim. Coloco Sim. o batom da minha cartela, um brinco, isso já acaba equilibrando. Dá uma quebrada, né? Tem Sim. essas associações que a gente aprende também na consultoria de imagem, né, Amanda? Com certeza que acaba, né, facilitando, porque não é uma regra. Agora você só tem que usar as cores da sua cartela. Às vezes vai ter alguma cor que não está dentro da sua cartela, mas que você gosta. E que às vezes faz sentido pra você usar referente à sua estratégia de imagem, né? Perfeito. Eu queria muito que você falasse uma coisa, porque assim, as pessoas às vezes olham a consultoria de imagem e muitas pessoas, mesmo a conscientização sendo maior hoje, não entendem o que é esse trabalho na prática. Tá. E acaba também reduzindo muito a questão da análise de coloração pessoal, né? E aí eu queria que você trouxesse essa amplitude que existe Sim. na consultoria de imagem, que é tão rica e poderosa, sabe? Eu acho que, por exemplo, a questão de você ir no shopping, que eu não sei os termos corretos, mas você vai no shopping ajudar a fazer compra. Tem a parte do guarda-roupa também. Eu não sei se você oferece esse trabalho, mas é a limpeza do guarda-roupa, daquilo que tá parado e que não faz mais tanto sentido com o desejo de imagem daquela pessoa. Conta pra mim o que é esse trabalho, assim, nessa profundidade Sim. toda. Como você falou, muitas pessoas acabam pensando que é somente a coloração pessoal, né? Tem profissionais que trabalham somente com a parte de coloração, mas eu trabalho com todas as etapas, porque é um conjunto, não é somente a cartela de cores, né? Então, a cartela de cores é para você descobrir as cores que valorizam, como eu falei, para tudo, acessórios, cabelo. E não é porque, é o que eu até falo, não é porque a nossa cartela é que a gente vai amar todas as cores, né? Vão ter cores que você vai se identificar muito mais do que outras. E é legal a gente alinhar a sua cartela com o seu estilo, com a sua intenção de imagem. Então, tem etapa de estilo e estratégia de imagem que eu trabalho bastante isso, de potencializar mesmo a imagem de acordo com a essência e objetivos daquela cliente. Tanto do lado pessoal e profissional. Então, às vezes, a cliente, ela tem uma cartela mais colorida, mais quente, ela deseja passar mais autoridade, credibilidade, tá? Então, existem ferramentas para que ela consiga potencializar essa mensagem. Um formato diferente de acessório, a maneira que usa o cabelo também, tá? Tem a parte de biotipo, onde eu dou dicas de modelagem de roupas que valorizam ainda mais o biotipo daquela cliente. É um assunto também que existe muitas crenças, né, que a gente acaba sempre escutando, desde de sempre, né? O preto emagrece, o branco engorda, quem é mais baixinho não pode usar um midi, e essa não é uma verdade, né? Tem a parte de visagismo também que eu faço, que eu analiso o formato do rosto da cliente, indico o melhor corte de cabelo, penteados, formatos e altura de brincos, formato de óculos também, tanto de sol e grau. Montagem de looks, onde eu vou até a casa da cliente e monto vários looks com peças que ela já tem dentro do seu guarda-roupa, tá? E é muito legal porque nessa etapa que a gente fala assim, nossa, eu jamais faria essa combinação sozinha. Inclusive, Amanda, pegando o gancho do que você tá falando, eu sou uma pessoa, eu não sei, aquela coisa, não sei o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Mas assim, eu sou aquela pessoa que gosta de looks práticos. Claro que numa consultoria de imagem que você já tem o look pronto, é diferente. Mas o que eu faço na minha compra? Eu compro ou o conjunto monocromático, que já sei que é ele ali, só troca a blusinha de baixo. Ou eu compro macacão e vestido. Por ser fácil e prático mesmo. Claro que quando você tem a parte da análise de looks e que você faz foto, né? Eu acho isso muito legal. A cliente fica com várias fotos e com várias trocas e tudo mais. Fica também mais fácil para ela fazer essa associação e para ela conseguir se trocar. Sim. Mas eu vejo muitas vezes por conta de correria mesmo. Eu acho muito prático. Eu olho pro meu guarda-roupa, putz, é esse conjunto dessa cor, beleza, fui. Do que eu parar sozinha pra… Será que isso combina com isso? Será que… Sabe? Então, em muitos momentos, eu me pego como essa persona que precisa dessa parte do trabalho, que é a análise de… É análise de looks que fala? Montagem de looks, né? Exato.
Então, muito legal essa parte também, porque eu acredito que a transformação seja grande até para essa praticidade do dia a dia, Sim, né? exato, para multiplicar o que você tem ali. Como você falou, a questão de conjuntos. Eu acho conjuntos ótimos, você consegue usar monocromático, mas você consegue desmembrar também. Exato. Usar a calça Eu com outra esqueço disso, blusa. sabia? Eu esqueço disso. Porque É. até que é coisa da combinação do círculo cromático, eu sei fazer. Aham. Mas às vezes eu esqueço que dá pra. Poxa, o blazer colorido, eu consigo usar ele, né? Uma outra cor, Com né? outras cores e tudo mais. Então, exato. mas é uma coisa que eu acho que quando a gente passa pelo trabalho, a gente quer aplicar. Sim. Sabe? É quase como se. Bom, investir nesse conhecimento, tem uma profissional comigo, então a gente meio que quer aplicar aquilo, Sim. né? E às vezes a gente sozinha no dia a dia, vai desse jeito que a gente já tá acostumada mesmo, sabe? E até uma coisa que às vezes eu até compartilho também, né, aos domingos, é de montar uma arara da semana. Ali, já pensar nos looks ali no domingo, tirar uns 20 minutinhos, ver sua agenda ali da semana e já pensar nos looks para cada dia. Isso facilita muito. Aham. Né? Até para mim, que eu tenho super facilidade de fazer combinações ali. Só que quando eu não penso antes, a gente pega mais fácil. Pega um macacão, pega um vestido, que é ótimo também. Só que depois a gente vai ver que várias semanas a gente tá só utilizando aquilo. E tem tantas peças do nosso guarda-roupa que a gente consegue utilizar também, né? Então, já separar os looks, às vezes passar alguma blusa, alguma coisa que precisa tá passando também, né? Que às vezes, tá amassada, aí nem vou usar, porque eu tô com pressa, não vai dar tempo. Então, é uma forma também. Fica mais prático esse planejamento, né? Sim. Quando a gente sabe, eu tenho esses compromissos, deixa eu já pensar nas composições e tudo mais que eu vou utilizar. E eu acho que essa coisa da gente se ver diferente também, Sim. né? Da gente poder usar algumas roupas que, poxa, tá lá guardada no guarda-roupa. Poxa, eu gosto tanto dessa blusa, mas eu não sei com o que combinar ela. Sim, Não deve ser uma dor comum que você Com lida? certeza. Não sabe como combinar. O que acontece também é muitas vezes a pessoa acaba comprando por ocasião, né? Eu tenho um aniversário, vai lá e compra um vestido. Eu tenho um evento, vai lá e compra uma calça. Mas quando vai ver, o guarda fala, nossa, acabei de comprar bastante peça, mas parece que nada combinou com nada. Porque foi uma compra por ocasião. Tá tudo bem você fazer uma compra por ocasião, mas é importante você pensar. Eu consigo usar essa calça também com outras blusas que eu tenho no meu guarda-roupa? Qual outras formas que eu também consigo estar utilizando essa peça? Aí sim vai ser uma compra mais assertiva. Mais mesmo. assertiva. Faz muita diferença mesmo ter esse olhar. E assim, essa questão da consultoria de imagem lá atrás, quando você começou, como não era como é hoje, Sim. você foi julgada por essa escolha ou não? Olha, eu tenho esse julgamento desde quando eu escolhi moda. Aham. Né? Assim, não diretamente, mas, nossa, moda não dá dinheiro, vai fazer uma medicina, vai fazer um direito, né? Porque moda não dá dinheiro. Mas eu sempre gostei, não me via fazendo outra coisa. Entendi. Né? Então, assim, eu sempre tive esse julgamento. Quando as coisas foram acontecendo, graças a Deus eu fui crescendo, aí o olhar já... Aí muda. Começou Quando dá tudo certo, a pessoa chega. Eu sempre acreditei em você, eu sabia que ia dar certo, eu sabia que você ia longe, mas no antes. No antes, não, né? Não é dessa forma. Graças a Deus, sempre tive o apoio da minha família, dos meus pais. Ótimo. Enfim, isso fez toda a diferença, né? Mas tinha aquele julgamento. Às vezes, estava até em roda, assim, com uma pessoa. O que você faz? Tô fazendo moda, faculdade de moda. Tá, legal. Sabe? Mas nunca tinha aquele interesse, enfim. Mas aí, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e tudo mais. E com esses julgamentos que eu tinha no início, aí o que eu queria fazer ainda mais acontecer para provar que realmente... dava para ter sucesso, prosperar, mesmo tendo escolhido a moda. Então, isso é muito legal, porque assim, o julgamento ele pode virar um combustível. E muitas mulheres, e eu entendo que muitas mulheres que estão assistindo a gente, elas olham para o julgamento como algo realmente negativo que pode ser internalizado. E aí ela toma aquilo para ela. Sim. E o julgamento muitas vezes é sobre o outro, é sobre a pessoa que traz, né? Aquela pessoa com a lente de mundo dela tem crenças limitantes em relação a determinadas profissões e ela vai e despeja aquilo naquela pessoa sem nenhuma responsabilidade sobre o estado emocional de quem recebe o julgamento. A pessoa só quer falar o que ela pensa, entendeu? E eu passei por isso com o coaching, quando eu sou advogada, né? E eu já era advogada quando eu decidi fazer o meu curso de coaching, o primeiro que eu fiz. E eu fui muito julgada. Só que esses julgamentos foi igual com você. Eles foram combustíveis pra mim. Eu falava assim,
tudo bem, as pessoas não estão acreditando nessa profissão, eu acredito, sabe? é. Eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer acontecer. E eu imagino que foi isso com você Sim, também, né? Com certeza. A gente acreditar, gostar do que a gente faz, que faz toda a diferença. Com certeza. E conta pra mim a parte da produção de conteúdo. Uhum. Quando você começou, a gente já tinha, né, o Instagram. Ele não era como hoje, mas já existia essa produção de conteúdo na internet. Você já começou desbravando Instagram porque você tinha clientes online que você Isso. falou que foi o seu start, né? Como que foi o seu Instagram lá atrás? Não tinha tanta estratégia, assim, né? Normal. Não A gente começa do jeito que dá, entendeu? Mas eu aparecia todos os dias, eu trabalhava online, então eu me arrumava, prendia todos os dias nos stories, dava alguma dica também ali referente à consultoria. Mas não tinha tanto planejamento assim para feed, vídeos e tudo mais, mas eu fazia com o que tinha, né? E é legal porque era intuitivo, mas perceba que tinha consistência. Sim. O que é muito importante, né? Hoje, eu acho que também a internet ela caminhou para um lado onde tem tantos gurus do marketing e estratégias e técnicas e tudo mais, e muita gente não tá fazendo o básico bem feito. Que é a gente pegar e realmente ser consistente. Claro que a gente tem que ter estratégia, um olhar estratégico, mas a gente também precisa fazer o básico, que as pessoas às vezes não fazem o básico. A pessoa não tá nem aparecendo, né? Não tá gerando nenhuma conexão, não tá criando ali uma autoridade. E a pessoa tá querendo uma estratégia do pulo do gato para abrir o carrinho de vendas e tudo mais, e não tá fazendo esse básico. Então, quando você fala, ai, Gi, não tinha muita estratégia, mas eu fazia todo santo dia. Poderosíssimo. Inclusive, lá há 5 anos, quem fazia todo dia, isso por si só já crescia, Com certeza, né? com Porque hoje existe o algoritmo, hoje existe 1000 regras e etc, sabe? Também muito mais gente na internet produzindo conteúdo. Mas lá atrás, a consistência já fazia a nossa conta crescer, né? Exato. E você teve esse crescimento lá no começo, pelo Instagram? Tive, assim, foi aos pouquinhos, né? Mas eu acabei tendo sim. Hoje em dia tá bem diferente, né? Hoje a gente pensa de forma mais estratégica, mas é o que você falou, né? Então, às vezes eu até me pego assim, eu quero vou comprar um curso, alguma coisa, né? Pra aprender alguma estratégia diferente. Só que até converso bastante com o meu noivo que é marketing também. Calma, a gente não tá nem fazendo o básico, às vezes, o que precisa, né? Voltar a ter um pouco mais de constância né, nos conteúdos, enfim. Mas sempre foi orgânico. Então, assim, antigamente eu enchia minha boca. Mas é tudo orgânico. Só que depois eu vi que o tráfego pago Meu amor, peraí. É outra história, né? E eu comecei a fazer tráfego recente, né? De um ano e meio pra cá. Meu noivo, quando eu conheci ele trabalha com marketing e tudo. Então ele começou a fazer meu tráfego pago, Google. E hoje em dia, assim, os meus clientes vêm muito mais do Google do que do Instagram. O Google é algo muito interessante de você trazer. Porque, assim, muitas pessoas ficam com essa questão do tráfego pago e já associa com o Instagram, né? E, na realidade, gente, tráfego pago são os anúncios, né? Aquelas perseguições que vocês têm, muitas vezes, ali no Instagram. Mas também o tráfego pago, ele não é só Instagram, tá? Então, o Google, por exemplo, que é o que ela tá falando, é o Google Ads, que é quando você digita lá no Google, por exemplo, consultoria de imagem em São José dos Campos. E aí, as primeiras pessoas que aparecem ali pra você, você fala, nossa, eu vou nessa primeira que apareceu aqui, porque deve ser a melhor, porque é o que apareceu. Claro que a gente tem ali, os primeiros anúncios, eles são pagos. E depois, sim, é ranqueado pelo número de palavras-chave que estão ali mais clicadas e tudo mais, né? Então, assim, existe sim esse ranking de pessoas que são muito acessadas, mas as primeiras que aparecem, elas pagam pra estar lá, tá? E muitas vezes você não sabe disso. Mas o que é legal, você empreendedora que tá assistindo a gente? Você pode usar isso a seu favor, meu amor. Você pode ser as primeiras do Google. Olha que coisa poderosa. Sim. Amanda, no passado, eu tive um blog, chamava Blog da Gisela Campos. Eu não era coach, não era mentora, eu era blogueira fitness. E aí, eu tinha um post de um termogênico. Chamava Oxelite Pro. Não sei se você chegou a conhecer o Oxelite Pro. E aí, ele era a primeira página do Google. E aí eu tinha uma parceria com uma loja de suplementos. E essa loja de suplementos ficava lá na primeira página do Google. Porque assim, eu falava do Oxelite e eu indicava a loja. O que essa pessoa ganhou dinheiro com o meu blog por causa disso. Caramba, E naquela época não era como hoje, né? Eu não lembro se existia, acho que não. A gente tá falando de, olha, 2014, sabe? Muitos anos atrás. Mas muito legal você falar que você investe em Google Ads.
E até vou falar uma coisa pra quem tá assistindo a gente, que é assim, o Google Ads, pra quem presta serviço, é muito interessante, Muito. sabe? Porque assim, a palavra, a busca vem pronta. É um pouco diferente de algumas coisas que precisam de conscientização. Por exemplo, no meu caso, mentoria para empreendedoras. É difícil alguém chegar lá no Google e colocar mentoria para empreendedoras São José dos Campos. Geralmente esse público tá mais no Instagram. Sim. Seguindo vídeos e tudo mais, até ter uma conscientização para poder contratar uma mentoria comigo, por exemplo. Agora, no seu caso, análise de coloração pessoal São José dos Campos, maravilhoso. E aí, tá sendo bom? Muito bom, muito bom. Olha que Tanto legal. é que, claro, eu sei a importância dos conteúdos de Instagram, só que preciso voltar a ter um pouco mais de constância, mas eu acabo alimentando bem, posto foto, né, com as clientes e tudo mais. Só que o Google é o que vem mais parte ali das clientes. Se vocês procurarem consultoria de imagem SJC, estarei entre as primeiras ali também, né? Então tem essa parte também das avaliações também, que acaba contando bastante. Então, a pessoa se sente mais segura, se sente mais confiante também, né? Quando procura no Google, aí depois vai para o Instagram também, já vê a página. Então, tá sendo muito bom, porque às vezes assim, não tô produzindo conteúdo no Instagram, o povo tá atendendo, mas o Google, cliente vem, cliente na maioria das vezes fecha. E é legal porque a pessoa vem meio pronta já, né? Por exemplo, ela já chega com a necessidade. Quero consultoria de imagem em São José dos Campos. Deixa eu ver o que vai aparecer aqui pra mim. Sim. É diferente do Instagram, que a gente começa a seguir. É como se fosse um namoro, entendeu? Começa a avaliar a pessoa, ver se, sei, vamos ver e tal. Agora, lá no Google a pessoa já chega pronta. Isso é muito legal. Porque às vezes no Instagram a pessoa realmente ela vai seguir, depois ela vai contratar daqui 6 meses, 2, 1 ano. Que acontece muito. Já no Google, não. A pessoa tá realmente pesquisando, viu lá as avaliações, gostou. Tem um site também. Então a parte de site, de Google ajudou bastante. E eu vejo que assim, muitas empreendedoras que prestam serviço, elas não investem ali no Google. Isso. E é muito importante investir. Então, o podcast, ele tem muito isso, sabe? Esse momento de trazer para as empreendedoras que estão assistindo a gente, dicas para elas, sabe? Daquilo que funcionou para você e tudo mais. Achei muito legal você falar do Google Ads, porque, olha, em todos os podcasts que eu já gravei, nenhuma empreendedora falou sobre. Eu sou uma defensora de tráfego pago, para você ter ideia de tanto que… Na verdade, assim, é uma dor muito grande das empreendedoras encontrar um bom gestor de tráfego. Começa por aí. Eu até ia fazer uma piada no meio do seu, que você falou assim, o meu noivo veio com marketing, e ele começou a falar assim, Deus, manda um desse pra mim, entendeu? Que vai fazer o Google Ads, que vai fazer o anúncio do tráfego, vai fazer meu Instagram, entendeu? Que vai fazer minha copy. É só isso que eu quero, não precisa… Só isso aqui, vou pôr lá na checklist do senhor, tá? Deus, obrigada. Eu brinco para investir bem. Não, olha, valoriza, entendeu? Menos um custo fixo. Não, que é isso? É isso aí, empreendedor agradece, meu Deus. Mas então, é muito legal você trazer isso pra gente, que você faz e tá dando certo e funciona, porque eu vejo que falta conscientização mesmo das empreendedoras. E dessa dor de ver que é desafiador encontrar um bom gestor de tráfego pago, eu coloquei dentro da minha empresa esse braço, ou seja, tem um prestador de serviço que faz o tráfego pago para as minhas clientes, porque as minhas mentoradas, o que eu fazia? Eu, como mentor, eu passo plano de ação para ela executar. Passo a estratégia, passo o plano de ação, só que na hora de tráfego pago, ou seja, você vai buscar um profissional para fazer o tráfego, elas não encontravam, ou encontravam profissionais que, infelizmente, não eram bons, porque a barreira de entrada nesse mercado, em muitos momentos, é baixa, né? Porque a pessoa faz um curso, se intitula especialista e muitas vezes não entrega aquilo que promete, né? Enfim, então é muito interessante você falar que pra você tá funcionando e tá dando certo. O que mais você colocaria que você faz e que você sente que faz diferença nos seus resultados? E não precisa ser só marketing, tá? Pode ser no atendimento, na experiência do cliente. Porque eu vejo que você tem muito isso, né? Eu vejo que o seu próprio espaço, ele já é uma experiência, né? A gente tem uma parede ali com uma frase, as cores, a maneira que é. A gente tem que marcar o nosso café, né? Por favor. O café vai sair aqui no podcast, mas não sai no espaço dela. É verdade. Mas já fica aqui meu comprometimento pra gente marcar. Claro. Mas pelos stories eu consigo ver que você tem essa experiência. Então me fala, o que você sente que faz diferença nos seus resultados? O atendimento. Tanto antes da cliente, a cliente às vezes só tá procurando, só quer saber ali os valores e tudo mais. E eu dou o melhor atendimento, porque o primeiro contato é comigo, depois, eu quero fechar e que vai para uma assistente minha. Mas é o atendimento. Então, assim, eu mando áudio, explico. Porque
o processo envolve muita coisa, as etapas, né? Uhum. Então, eu gosto de explicar. Eu pergunto, posso mandar um áudio? Posso explicar sobre as etapas e tudo mais? O que é que você está buscando? Consigo te ajudar a escolher o melhor pacote? Ah, não consigo no momento. Tudo bem, espero que nós podemos estar juntas em breve nesse processo. E muitas vezes, daqui 2 meses, 3, 1 ano, a cliente volta. E eu fico muito feliz. Que bom que eu ainda continuei sendo a consultora que ela desejava contratar. Então, o atendimento. A experiência também ali no espaço, mas mesmo quando eu não tinha o espaço, eu comecei atendendo em casa de clientes, no apartamento que eu morava na época, no salão de festa do prédio que eu morava. Mas eu sempre preparava ali um cafezinho para elas, escutava. Porque não é sobre mim, né? Não é sobre, você tem que usar isso, tem que usar... Não, é sobre ela. Eu tenho que conhecer a rotina, a essência, a personalidade. Uhum. E isso faz toda a diferença. O suporte também que eu dou, então eu sempre falo abertamente para as minhas clientes, qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem, pode perguntar, que eu fico realmente à disposição. Uhum. Porque às vezes a cliente tem dúvida, mas tem aquela barreira com a profissional. Mas não para ela. Não, pode perguntar que eu quero te ajudar. O meu objetivo é que a minha cliente consiga atingir o objetivo dela, né? Então, todo o atendimento, mas esse acesso é um diferencial, tá? Porque pra você é uma coisa assim, nossa, não precisa ter essa barreira, eu tô aqui. Mas isso eu vejo como um diferencial. Porque assim, e a gente tem que deixar até isso claro que assim, esse acesso custa. Faz parte do teu trabalho. Sim. Ótimo. É a mesma coisa, eu também, como mentora, eu sou acessível às minhas mentoradas no sentido de suporte, eu fico à disposição delas. Então, se elas tiverem dúvida em relação a conteúdo do Instagram, quiser me mandar um conteúdo no meu direct pra saber minha opinião, ou falar comigo no WhatsApp, elas têm esse acesso. Mas isso tem que ser falado pra elas, que elas, quando elas estão até comprando, sabe? Sim. Contratando, saber que existe isso, porque pra mim isso é diferencial. Sim. Porque faz muita diferença você ter suporte. Sabe? Imagina só, eu passo lá 3, 4 horas com você, claro que eu vou ter uma super transformação, tenho certeza disso. Só que depois, eu tenho certeza que vai surgir uma dúvida, entendeu? Agora que eu tava agora, não preciso nem ir muito longe, agora que eu tava colocando meu look, que eu separei os conjuntos que eu ia usar, já tô aqui na 3ª diária de gravação, e aí ficou os blazers que, enfim, as prioridades já foram, e aí agora as combinações, elas vieram, assim, às vezes eu coloquei 2 blusinhas pra um conjunto de blazer, não vi com as decisões tomadas. Eu fiquei lá olhando. O que eu faço aqui? O que eu coloco? E tal. Porque a gente fica com essas dúvidas. Será que isso combina? Será que não combina? Será que esses acessórios, eles ficaram muito pesados para esse blazer que ele já tem muita comunicação? E tal. Então, são dúvidas que a gente tem e que, às vezes, na hora… Aqui, agora, exemplo maravilhoso. Para gravar na hora, você tem que decidir, já tem que estar pronto isso. E o seu trabalho faz isso. Ele já deixa a gente pronta e preparada. Porque na hora ali, às vezes, o cliente não vai ter dúvida, que ela tá entendendo tudo. Só que quando vai colocando em prática, surgem dúvidas. Com certeza. Né? Então, aí eu sempre me coloco à disposição mesmo, porque senão acaba… A cliente, não vou perguntar, tem a barreira, aí ela acaba não colocando em prática, aí acaba que não valeu a pena, né, o investimento que ela teve. Enfim. Isso faz ela ver. Claro que o investimento ia valer, mas faz ela ver que valeu mais ainda esse acesso. Eu tenho certeza disso. Esse acesso, e por isso que eu falo que custa, porque é nosso tempo, né? E a gente sabe o quanto o WhatsApp também demanda, né? Porque como boas profissionais, nós não vamos entregar qualquer resposta, sabe? Então, é claro que a gente vai parar pra analisar, pra ver e tudo mais, e isso tem muito valor. Eu até ia brincar com você, é que você tava fazendo a foto, falei, vai fazer foto e vídeo e tal, mas eu ia te chamar ali e falar assim, Amanda, me ajuda a escolher qual que é o look da nossa gravação, vou aproveitar que eu tô com uma consultora, e eu já vou usar aqui o seu conhecimento, me ajuda aqui, qual dos 4 looks que eu escolho e tudo mais. Mas ótimo. Mas como você… Obrigada. Mas como você tava pra cá, eu falei, não, deixa ela viver o momento podcast que é tão gostoso, né? E aí eu escolhi. Mas o que eu queria que você falasse para as empreendedoras que estão assistindo a gente é aquilo que você acredita que é universal, digamos assim. Isso aqui é universal no sentido assim de você fez no seu negócio, funcionou e que você acredita que todo negócio deveria fazer. Sabe? Por exemplo, o bom atendimento, ou entregar a mais, estar disponível. É algo que você acredita que pode agregar para elas que você faz, por exemplo. É algo tão simples, só que é tão difícil de a gente encontrar, né? Que é um bom atendimento. É você escutar a sua cliente, né? Descobrir ali as dores, né? Para solucionar também da melhor maneira. E o Google. Adorei! O Google vai ser o maior aprendizado do podcast.
no final da minha mentoria, eu pergunto qual foi o seu maior aprendizado da nossa sessão de hoje. E aí a mentorada fala. E aí, essa temporada, juro, eu até me arrependi de não ter colocado, mas eu posso implementar no seu. Que é o seguinte, eu pedi para a convidada me perguntar, Gisela, qual foi o maior aprendizado do podcast de hoje? Pra eu trazer, entendeu? Tá, e aí, porque eu aprendo muito com as histórias de vocês, Sim. sabe? E aí eu vou falar do Google também. Falar, gente, eu vou ter que falar em toda a mentoria do Google para as minhas mentoradas. Porque realmente, Amanda, é que eu acho que as pessoas não têm noção. Inclusive, é que você não vai encontrar uma das convidadas, porque ela é depois. Mas ela é uma convidada que eu já falei muito pra ela do Google. E ela sabe que tem dinheiro na mesa. Sim. Sabe? Dinheiro na mesa, gente, é quando, assim, ó. Aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Tem um pacote de dinheiro aqui, ó. Que você tá deixando em cima da sua mesa. Porque você não tá investindo em tráfego pago, entendeu? Tanto no Instagram quanto no Google. E eu deixava muito dinheiro na mesa. Você descobriu agora, né? É porque essa questão, né? De achar um bom gestor, porque a gente tem que investir ali, pagar o profissional. Mais o valor dos anúncios, então, né? assim, eu já tive algumas experiências que eu falei, nossa, né, não tô tendo resultado. Só que agora, assim, a maior parte do meu faturamento é Google. Ah, olha só, que legal. É legal você trazer isso pra gente que tá assistindo, pra mim também, porque assim, realmente faz muita diferença, justamente por isso, porque a pessoa já vem pronta pra comprar, não tem essa fase do funil de conscientização que a pessoa chega, ela começa a acompanhar um conteúdo, porque, viu um conteúdo de transição de looks e gostou, porque achou legal a transição de look, só. Nem tá pensando numa consultoria de imagem, né? Aquela pessoa, ela tá inconsciente que ela tem uma questão com isso, que ela tem um problema em relação a isso, ela não tá consciente nem da solução que o seu trabalho oferece e nem mesmo do problema. Só que ela começa a te seguir, né? E aí depois ela começa a ver o seu conhecimento, sua autoridade, a transformação do seu trabalho, ela começa a se interessar pelos conteúdos informativos e ela começa a pensar, nossa, parece que eu tô com um guarda-roupa ali que não tá muito funcional e parece que existe um trabalho que vai me ajudar com isso. Quanto dinheiro que eu já gastei com roupas que estão lá guardadas, que recentemente, agora eu falo de mim, fiz um bazar assim, que não era bazar que eu coloquei as peças, tipo, não fiz pro público externo, eu fiz umas sacolas e deixei com algumas pessoas. E tinha muita roupa. E aí as pessoas falam assim, gente, isso daqui é pra vender? E da sua casa tem roupa ainda? Gente, tem. Muita coisa. Justamente por isso. Mas assim, também acredito que a gente muda de fase, né? A gente evolui, a gente muda de fase, a gente muda nosso gosto. Eu mesma, que sou a mulher do blazer, aqui de frente pra consultora, eu também quero sair um pouco disso, sabe? Eu gosto muito dos blazers, mas eu também gosto tanto de looks femininos, sabe? De looks acinturados e tudo mais. Então eu tô nessa fase de me reencontrar, né? Fica aí. Olha só o que temos. Então, assim, e é uma coisa que a gente vai mudando. Então, hoje pode ser que… Não sei quando você tá assistindo esse podcast, né? Vai que daqui 2 anos eu só uso vestidinho rodado e de lacinho aqui, ó. Porque meu plano é ser princesa, tá, gente? Porque essa coisa de ser guerreira, batalhadora, trabalhadora, eu já tô cansada. Já cansei. Cansada. Então agora eu quero ser menininha de lacinho rodado, saltinho, entendeu? Com pirulitinho assim, andando, ó. Pensando em, sei lá, no que eu vou fazer de bolo no café da tarde. E isso acaba influenciando muito, né? Até a questão da personalidade, então a gente tende a ir mais pra um blazer, mas chega uma hora que sai em outro momento, às vezes você quer algo um pouquinho mais leve, né? Ontem mesmo, assim, eu sempre fui muito acostumada a usar tênis. Chegou uma fase, nossa, não tá mais me representando tênis, né? E eu não usava bico fino, porque não sei porquê, não me identificava tanto. E isso foi mudando. Ontem eu comprei 2 sapatos de bico fino, comprei um outro sapato mais delicado, mais feminino, mais leve, porque a gente vai mudando, né? Eu acho isso tão maravilhoso, porque assim, o seu trabalho, imagino que a base é autoconhecimento. Né? Essa mulher entender quem ela é, quem ela é, e qual é o desejo dela, o desejo de imagem, o que ela quer, como que ela quer ser vista, como que ela quer se ver. Eu acho que essa base, ela é muito importante. E aí eu até vejo uma conexão entre o seu trabalho e o meu. Porque o que acontece, né? A mulher empreendedora, não adianta a gente passar estratégias para ela, como por exemplo, o tráfego pago. Tem essa mulher entender quem ela é, por que ela empreende, quais são as dores dela, o que fez ela chegar até ali, para depois direcionar. A mesma coisa você. Como que você vai direcionar uma mulher sem entender
ela às vezes não sabe quem ela é, né? E aí exato. você precisa conhecer ela e ela precisa se conhecer pra daí você conseguir direcionar, né? Porque às vezes elas acabam usando, né? Vamos supor, uma mulher empreendedora, enfim, ela acaba às vezes usando cores, modelagens que não representam quem ela é, não tá alinhado com a mensagem que ela quer passar também. Então, às vezes, a pessoa acaba tendo ruído de comunicação, transmitindo uma mensagem totalmente diferente. Então, por isso que tudo isso é importante estar alinhado. Alinhado. Né? Nossa, e tem uma coisa que você falou do ruído de comunicação que eu acho muito legal. Existe uma coisa na minha personalidade que o blazer, claro que não é. É que existe crenças e estereótipos, né? Mas o que acontece? Em muitos momentos eu sinto que eu tô vestida de uma maneira que causa um distanciamento. Não causa uma acessibilidade. E quem me conhece sabe o quanto que eu sou. Não é nem acessível a palavra que eu quero usar, mas acolhedora, sabe? Que dá a impressão que assim, nossa, eu vou falar pra Gi. É que as mentoradas já sabem, mas quem tá na primeira sessão, por exemplo, pensa que, nossa, se eu não executar o plano de ação, sabe aqueles coaches que estão tipo, até quando você vai ficar nessa vida? Nanana. Tipo, eu sou zero, assim. Eu sou assim. Tá tudo bem, não conseguiu fazer, o que aconteceu? Tá tudo certo, vamos lá, vamos pensar o que te travou, o que te limitou, pra gente poder pensar em estratégias pra você conseguir fazer. Ou talvez não seja o momento de você fazer essa estratégia. Então, eu sou essa pessoa e eu sei que a maneira que eu me visto em alguns momentos fica muito essa coisa do vamos fazer acontecer, dominar o mundo e é isso, sabe assim? Sim. Então, essa coisa do ruído de comunicação é muito legal de você trazer. Sim, e depende. Eu falo bastante também de usar a imagem de maneira intencional também. Né? Então, às vezes, você vai atender uma mentorada sua que já te conhece, tá tudo bem, às vezes tá com um look que transmite um certo distanciamento, que, né, a pessoa já te conhece. Mas se você vai para um evento e você deseja transmitir mais acessibilidade, proximidade, é legal escolher uma cor que transmite essa mensagem, uma modelagem também. Não é, o blazer nem sempre ele vai transmitir distanciamento. Depende da cor, depende do conjunto, né? Da do acessório, exatamente. E da postura também, Sim, com né? certeza. Da postura. Mas é muito interessante, assim, quando a gente vai estudando mais sobre isso, sabe? Desejo de imagem, ruído de comunicação. A gente vai vendo o quanto que é profundo. Por isso que eu falei, fala quais frentes de trabalho você oferece. Porque não é só a análise de coloração pessoal. Não e é, as pessoas, às vezes, reduzem a isso, né, Sim. Amanda? E aí, eu queria muito que você trouxesse pra gente um sonho que você tem que não foi realizado ainda. Você pode compartilhar com a gente? Profissionalmente? Não necessariamente. Eu adoro fazer essa pergunta, porque em muitos momentos as mulheres, elas fazem isso, do tipo, profissional, porque às vezes o que vem primeiro é o pessoal. E eu acho isso legal, tá? O meu, quando eu sou entrevistada pra isso, o meu é pessoal, não é profissional. Tá. Vou falar um pessoal e um profissional, pode? Um profissional que tem um desejo muito grande, que eu tô tentando tirar do papel, que é mentoria para consultoras. Cara, demais. Né? Eu pensei nisso quando você começou a falar. Eu falei, será que ela já tem a mentoria dela? Porque, hoje eu vejo que eu tenho autoridade, sim, para ensinar outras consultoras. Principalmente essa parte toda comercial, sabe? Como realizar cada uma das etapas, tanto no formato online quanto no formato presencial. Pré-venda, pós-venda também, tudo isso. Várias estratégias que eu tenho certeza que eu tenho muito a agregar. Porque é aquilo, a pessoa tem um conhecimento, tem vários cursos, mas não consegue, né, ter clientes, atender. E, graças a Deus, assim, todo mês tenho bastante clientes. Esse mês mesmo está sendo um mês incrível, que a maior parte que veio de clientes foram do Google. Gratidão ao gestor de tráfego. Investi bem. Então, eu tenho um sonho profissional esse, né? Dar mentorias para consultoras de imagem. Espero que esse ano já comece. Antes de você trazer o seu sonho profissional, eu já vou até pegar um gancho, porque eu acho muito legal você trazer essa questão do eu quero ensinar a parte comercial. Perfeito. Porque assim, claro, a parte técnica é fundamental, né? Sim. Fazer um bom trabalho, ser uma boa consultora de imagem na base. Mas a parte comercial é uma grande dor. Eu Mais falo difícil. até pela própria mentoria que eu ofereço. Que é justamente essa questão de atendimento, Sim. pré-venda, de fazer com que o cliente tome a decisão, ajudar ele a tomar a decisão, mostrar pra ele que tudo bem se ele não tomar a decisão agora, mas que você tá ali caso ele tome essa decisão. Fazer o pós também, que é depois que vendeu, não é largar o cliente, sim acompanhar depois. E eu vejo que isso tem muito valor numa mentoria, porque as pessoas
elas não, realmente não sabem. Coisas, até o WhatsApp mesmo, eu brinco que tem, assim como tem dinheiro na mesa, porque você não faz tráfego pago, tem dinheiro na mesa no seu WhatsApp e no seu direct. Simplesmente por você não atender bem o cliente ou por você não fazer follow-up. Sabe o que é follow-up? É acompanhar o seu cliente. É você falar com ele de novo, né? A pessoa acha que tá incomodando, a empreendedora fala, ai, não vou mandar de mensagem de novo, eu tô incomodando. Jamais. Você tem que saber quantas vezes você fala com o seu cliente de novo. Você tem que falar mais vezes mesmo, entendeu? Exato. Porque senão a gente deixa dinheiro pra trás. Porque às vezes a pessoa, ela simplesmente não responde porque ela foi cuidar do filho. E esqueceu que tava falando com você, entendeu? Tem 1000 coisas acontecendo na vida dela e no WhatsApp dela. Sempre faço esse repique, né? De ver alguém que não respondeu, ir lá, né, conversar. E agora me conta um sonho pessoal. Um sonho pessoal, ter filho. Ai, maravilhosa. Daqui uns 3 anos. Não, eu também tenho esse mãe. sonho pessoal. E é legal a gente compartilhar ele, porque assim, aqui no podcast até é legal, porque quando eu pergunto do sonho, vem essa coisa do pessoal profissional. E em muitos momentos, quando a mulher traz o pessoal, ou o filho, ou o casamento e tudo mais. É que já tá noiva, né? Tô. Casamento também vai sair. Mas também é sonho, um né? sonho, Querendo ou não com e tal. certeza. E um sonho já realizado? Ter meu espaço. Ai, que legal. Porque assim, igual, comecei no online, né? Eu ia lá com um espelho grande, ir na casa da cliente, atender, enfim. E eu sempre pensava, ai, nossa, meu sonho é ter um espaço para poder né, receber minhas clientes. Então, o espaço que eu tenho hoje é a realização de um sonho. De um sonho, não. E é lindo mesmo, lindo, sabe? lindo, eu acho que, assim, é por isso que eu falei, é uma experiência para quem, imagino que vai lá. Deve gerar desejo nas pessoas de estarem naquele lugar, naquele momento, por conta mesmo de como é montado e tudo mais. Então é muito legal você compartilhar esse sonho. Eu sempre faço essas perguntas de sonho, justamente porque é importante sonhar, é importante a gente ter sonhos novos, e é importante a gente saber o que a gente já conquistou e que era sonho, porque vira natural pra gente. Sim, depois que a gente conquista, sabe? A gente às vezes já pensa no próximo passo, mas a gente não olha pra trás. O que a gente já conquistou. Então, até linkando a questão de um sonho que eu já realizei, que é ter meu espaço, e um sonho que eu quero realizar, que é mentorias, né, para consultoras, é que é possível. Né? Eu fiz tudo, conquistei tudo com fruto do trabalho de consultoria, 100% com consultoria de imagem. Muitas pessoas pensam, não dá pra prosperar, não dá. E dá assim, quando você ama o que você faz, mas não adianta fazer também só por dinheiro. Claro que o dinheiro é bom, o dinheiro é consequência, óbvio, mas é importante você gostar muito do que você faz também. Sim, gostar do que faz, oferecer um bom trabalho, né? Exato. E com toda certeza, esse plantio, porque assim, você começou a consultoria de imagem numa época diferente de hoje, como a gente falou, até mesmo a própria produção de conteúdo era diferente. A maneira que não tinham tantas profissionais, não tinha tanto desejo e conscientização, eu acredito, sabe? As pessoas nem sabiam aquilo que eu tava falando do conteúdo que chega no Instagram, nem sabe que tá precisando da consultoria de imagem, viu o conteúdo de transição, de look ou de cores e gostou. Então, não tinha essa conscientização como hoje. Hoje é muito mais fácil. E é legal porque foi lá atrás que veio o seu desejo e iniciou toda essa sua construção, né? Que, como eu falei, da moda. Legal a moda, gostei muito, né? De fazer, só que eu sempre vi a moda como uma ferramenta da gente se expressar através da nossa vestimenta mesmo. Nunca gostei da moda engessada, tendência e tudo mais. E a consultoria é isso, né? A consultoria é para você se expressar mesmo, né? Para você ser quem você é, e a gente consegue potencializar, não seguir uma tendência, seguir regras, mas, né, seguir quem você é, a gente consegue também potencializar essa imagem. Com certeza. Não criar um personagem. Não criar um personagem, com certeza. É isso que é legal. A pessoa ser ela mesma na melhor versão, né? Exato, com certeza. E cada versão, é aquilo que a gente falou também, a versão vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo. E conta pra mim uma coisa em relação à meta. Você tem alguma meta pra esse ano? Meta... seria realmente, como eu falei, a mentoria para consultoras que eu quero tirar mesmo do papel. E também conseguir conquistar ainda, né, atender ainda mais clientes. Todo mês eu tenho uma meta ali, graças a Deus, sempre. Você tem um número, assim, uma meta de número de mulheres atendidas por mês, por exemplo? Ou de faturamento? De faturamento. Tenho também o baixo e o papagaio e as contas, e né? Porque não pode ser abaixo disso. Mas olha, eu gostei que você trouxe isso, sabe? Porque eu falo muito sobre isso para as minhas mentoradas. Tenha uma meta mínima e uma meta máxima. Meta mínima é assim, cara, essa é a meta mínima pra eu bater, que você trouxe a pagar as contas. E a meta máxima é num cenário ideal, qual que é a meta
sabe? E você vai ter esses 2 números. Só que você vai trabalhar para bater a meta máxima. Com certeza. Né? Só que existe esse número daqui. E aí, o que acontece em muitos momentos? Fica aqui no meio do caminho. Que não é nem a máxima, nem a mínima. Ou bate a máxima, ultrapassa, enfim, né? Cada mês é um mês, né? Nós que Cada mês é um novo mês. Cada mês é um novo mês. Nós, empreendedoras, sabemos e entendemos o que é isso. Mas, o que acontece? É legal você trazer isso. Porque eu gosto muito de trabalhar com esses 2 números. Eu acho que traz um norte diferente para as nossas ações do dia a dia, entendeu? Sim, com certeza. E isso me move. Então, eu tenho a meta até semanal também. É. Pra conseguir chegar ao faturamento final ali num ótimo cenário. Ótimo. E é legal isso. Eu gosto disso também, de trazer pro mensal, pro semanal e até mesmo pro diário. E sabendo que o diário, claro, pode ter um dia melhor, um dia pior, mas é um norte que você tem. Sim. Quanto que eu quero faturar 30 mil por mês. Então, quanto eu preciso faturar semanalmente, quanto eu preciso faturar por dia. Isso traz uma tangibilidade pra gente. Senão fica só aquela coisa do preciso faturar, preciso vender. Uma ansiedade sem trazer dados, sem trazer números, sem trazer clareza, entendeu? É incrível quando a gente tem essa clareza, parece que as coisas né, acaba fluindo melhor. A gente consegue atingir ali os resultados também. Um dia não foi bom, mas no outro dia superou já. É isso esse dia que mesmo. não foi tão bom assim. É muito legal a gente escutar também de você trazendo isso, porque não perceba, né, que nunca é do nada, nunca é acaso os resultados, sabe? Quando eu abri o podcast e falei mais de 1000 imagens potencializadas em 13 países, existe estratégia por trás disso, sabe? Não é um resultado que caiu no seu colo, não foi por acaso. Tem um bom trabalho sendo executado nos bastidores, com toda certeza, mas também tem toda essa estratégia comercial, que é o que você falou que vai trazer para a mentoria das consultoras de imagem, porque é justamente isso que não basta ser bom profissional, você precisa comunicar isso, você precisa ter estratégia para vender o seu trabalho. E imagino que você faça isso no seu dia a dia, né, Amanda? Sim, com certeza. E até também essa questão, né? Quando você falou das 1000 imagens potencializadas, não é algo, né, para se amostrar ou tudo mais, mas é algo que eu sempre gosto de falar mesmo, porque é possível, até mesmo da gente... Igual que uma coisa que eu queria conquistar bastante, que eu venho conquistando, tipo, atender menos, mas com muito mais qualidade de entrega para cada cliente, e isso não atrapalhar o faturamento. Perfeito. Né? Porque às vezes a pessoa também só vê lá, né? Eu indo pra academia, comendo bem, eu bonita lá atendendo, arrumada, mas tem os bastidores ali por trás, e é possível. Então, antes, eu tinha uma época que eu atendia muito, de 10 às 10 da noite, que foi ótimo, né? Valeu super a pena, só que depois, não, eu quero um pouco mais de qualidade de vida, né? E conseguir também atendimentos, mas com muito mais qualidade para as minhas clientes, e deu certo até aqui. É legal isso, porque a gente passa por esse processo mesmo, sabe? Que a meta é a agenda cheia, lotada e tudo mais. Pensa que é isso que vai te enriquecer, né? É que a gente tem que entender que tem fases também, né? A gente tem que revisitar as nossas escolhas, porque às vezes a nossa meta lá é ter a agenda cheia. Sim, depois é foi escalar ótimo. o nosso negócio, depois é a gente oferecer um tempo a maior para o cliente, oferecer uma experiência. E você também tem metas pessoais, que é de academia, alimentação, descanso, horas de sono e tudo mais. A gente vai pondo tudo isso na balança e fazendo novas decisões, né? Então, muito legal você trazer esse tema também, porque eu acho que é uma dor de muitas empreendedoras, essa questão de conciliar a vida pessoal com o profissional e tudo mais. E a gente tem que ter esse feeling também, né? Ter metas de resultado, como você tem de faturamento, mas também entender que existe uma pessoa por trás disso que a gente precisa se cuidar. Se cuidar, porque às vezes, assim, né? Antigamente eu me sentia mal de tirar um tempinho ali pra ir pra academia, né? Pra fazer uma unha, pra fazer um cabelo no salão, me sentia mal. Imagina, eu tinha que estar sempre trabalhando. Hoje, né? Não, porque a gente precisa estar bem, se cuidar, porque daí a gente ainda é melhor pro outro, pra nossa família, pro nosso trabalho também. E tem tudo a ver com o seu trabalho, isso também, né? Porque o seu trabalho tem muito sobre... A mulher, ela tá bem com ela se encontrar, ela saber quem ela é, ela tá com autoestima, né? Que tem muito a ver com estado de espírito, né? E não com resultado estético e tudo mais. É o estado de espírito dela, como ela se sente, né, Amanda? Tem muito a ver também com essa questão que a gente colocou da mulher empreendedora e autocuidado dela com ela mesma, né? Pra tudo, com alimentação, com água e tudo mais. E também com a parte da imagem dela. Então, assim, é muito poderoso a gente entender esse poder que a nossa imagem tem e que esse autocuidado nos proporciona também, que parte do autoconhecimento, né? Com certeza, com certeza.
Amanda, infelizmente estamos chegando ao final do nosso podcast, mas foi um enorme prazer entrevistar você. É muito interessante ver que o sucesso ele não é acaso, né? Sim, É uma construção, existem elementos, existem estratégias, existe meta. Olha só, tudo que você falou aqui comigo foi muito legal porque eu fui identificando muitos pontos que até mesmo eu em mentoria direciono e falo da importância e às vezes a empreendedora não entende a importância. Ai, pra que eu vou pôr meta se eu não vou bater? Pra que eu vou buscar isso daqui, sendo que não é pra mim? Não, olha só, você trouxe com a sua experiência tantos resultados incríveis e ações estratégicas para esses resultados. É possível. É possível, mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma lição, um aprendizado, algo que pudesse agregar na vida das empreendedoras aí, algo que fez diferença para você, alguma coisa que você acredita que vai agregar para elas também. Tá, não vou falar de novo de Google, tô brincando. Google, por gentileza. Tá, mas deixar uma frase: o poder é ser você em tudo, na sua imagem, na sua essência, não querer ser alguém que você não é. Na sua vida empreendedora também, porque até essa questão que você comentou, hoje em dia tá sendo muito mais falado de consultoria, tem muitos mais profissionais, e tem gente já falando assim, agora é muita concorrência. Mas eu não me preocupo com a concorrência, porque cada profissional é única, né? Então a gente não pode se comparar. Por mais que sem querer, às vezes a gente se compara um pouquinho, mas é importante a gente sempre viver na nossa essência, na nossa imagem, na nossa vida. Perfeita. Agora pergunta pra mim qual que é o meu maior aprendizado do podcast. Qual que é o seu maior aprendizado do podcast? Poxa, eu vou poder falar do Google? Não. As mentoradas, ó. Eu poderia falar do Google, mas eu vou falar justamente sobre essa questão da construção. Mas mais do que isso, eu vou falar sobre o quanto o sucesso deixa pistas. Sim. Né? Então, escutando você, vendo a sua história, eu percebo o quanto você construiu essa pessoa que você é, essa profissional que você é e os resultados que você tem. Sim. Eu abri o podcast falando dos seus resultados e ao longo do podcast eu fui entendendo por que esses resultados. Não que eu já não soubesse, porque eu te sigo, te acompanho no Instagram, mas quando vai vendo na sua fala, a gente vai percebendo o quanto você tem intencionalidade. Sim. O seu trabalho ensina isso para as mulheres, a terem intencionalidade ao se vestir, mas você tem intencionalidade no seu negócio e é por isso que você é uma mulher protagonista. Muito obrigada. Bom, temos oficialmente agora uma pergunta final para o podcast. Eu acabei de implementar nesse, viu? Olha Amanda, só. muito obrigada pela sua presença, pela sua energia, por ter topado o convite, por estar aqui para inspirar tantas mulheres. Eu tenho certeza que elas vão adorar a sua história. Sim, muito obrigada, Gi, pelo convite. Foi ótimo, adorei estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história. E aí tem gente que só vê o palco, mas não conhecia ainda um pouquinho dos bastidores. Com certeza. E quem vê palco não vê bastidor. Eu sempre falo sobre isso. Exato, exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu espero que você tenha aprendido com a história da Amanda. E se você gostou desse podcast, deixa aqui o seu comentário que você mais gostou desse bate-papo. Aproveita, se inscreve no canal, porque dá bastante trabalho fazer um podcast como esse. Então já deixa aqui sua melhor energia no seu like, na sua inscrição. E eu vou te esperar no próximo episódio do Mulheres Protagonistas.